paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Me chamo Fernando Silva. Eu criei esse canal por o intuito de alcançar mais vidas para o Senhor Jesus. E estou começando hoje o meu ministério. Então, meus irmãos, especificamente, eu quero trazer uma mensagem de Deus para vocês, tá? Que está escrito lá em João, capítulo 15, no versículo 13 ao 27. Mas antes, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para que você receba mensagens como essa da parte de Deus, tá bom? Agora, na pregação, vamos ler no versículo 26 e 27. Então, quem tiver com a Bíblia, pega a Bíblia em mãos e vamos começar esta mensagem da palavra de Deus. Bom, então vamos lá. João capítulo 15, versículo 26 ao 27. Diz assim: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Versículo 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então vamos lá, meus irmãos. Antes de entrar no capítulo 15, quero trazer uma introdução para vocês, tá? Então vamos lá. No capítulo 12, Jesus ele fala ali sobre a Maria de Betânia, tá? É uma mulher que chega na presença do Senhor e ela honra a presença do Senhor. Ela gastou o seu tempo, a sua energia, praticamente um ano. Então ela pegou aquela oferta e derramou sobre os pés de Jesus. Nos evangelhos fala que ela derramou sobre os cabelos, mas eu creio que ela derramou todo o corpo de Jesus, aquele nardo, aquele perfume, aquela oferta de honra. Então, uma lição que eu tiro daqui é: você tem honrado a presença de Deus? Você tem gastado o seu tempo, o seu esforço na presença de Deus? No capítulo 13, fala sobre a última ceia. Todos nós conhecemos, né, da última ceia, onde Jesus ensina ali o lava-pés, que Jesus ensina a questão da humildade para os seus discípulos. E naquele momento, sentado na mesa, onde a verdade estava à mostra, que era o Senhor Jesus, o pecado foi revelado no interior de Judas. Então, o que eu consigo entender como lição é: aonde a verdade de Deus está, o pecado é revelado. Então, neste momento, Judas sai daquela mesa e deixa Jesus. No capítulo 14, Jesus ensina que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele vai até o Pai pedir para que ele enviasse o Espírito Santo para os seus discípulos. Mas a pergunta é: por que Jesus pediu? Porque Jesus não estaria mais com seus discípulos. Os discípulos não teriam mais o seu mestre para ensinar. Então, neste momento, Jesus ele vai ao Pai e pede ao Espírito Santo. Ele disse que ele iria ao Pai e pedir ao Espírito Santo para que morassem nos discípulos. E agora no capítulo 15, Jesus começa a falar dos bons frutos, enfatizando a importância que os frutos sejam duradouros. Então, meus irmãos, agora vamos ler os versículos 13, 14 e 15, tá? De João capítulo 15. E diz assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Jesus, no primeiro versículo, está dizendo sobre uma entrega.
E Jesus está apontando um amor sacrificial, porque Jesus já era amigo dos discípulos. E naquele momento Jesus está entregando a sua vida para a redenção da humanidade. Ali Jesus já estava trazendo que ele iria morrer pela humanidade. E em Provérbios 18, versículo 24 diz assim: o homem que tem muitos amigos pode se alegrar, mas há um amigo mais chegado do que o irmão. Eu creio nesta passagem que Jesus tem chamado a gente para ser amigo dele. E ele também quer preparar amigos que vai te apontar para a presença dele. Amigos que vai fazer com que fale do sacrifício de Jesus para você. Talvez você não tenha um amigo que te aproxima de Jesus, mas Jesus quer te dar amigos que aproxima dele. No versículo 14, Jesus coloca uma condição. Você só é amigo de Jesus se você obedecer a palavra de Deus. Porque Jesus ele dá uma importância de dar obediência em sua amizade. Quer ter amizade comigo? Pratica a direção. Jesus disse que eu vos mando, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus está falando, quer ser meu amigo? Obedece a minha palavra. Em Lucas 6,47 diz assim: de sorte que todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam. Eu vou fazer uma comparação entre uma casa sobre a rocha e uma casa sobre a areia. Jesus está dizendo, quer ter um relacionamento comigo? Quer ser o meu amigo? Obedece a minha palavra. Porque esse relacionamento, essa amizade, ela vai ser duradoura. Nada vai abalar. Talvez você teve um amigo, ou entre aspas, era um amigo, mas te abandonou. Mas Jesus está aqui para te dizer, eu quero ser o seu amigo. Obedece a minha palavra e você terá um relacionamento duradouro comigo. Um relacionamento que não vai se abalar. Então Jesus está te chamando. Você quer ser o meu amigo? No versículo 15, aonde nós lemos, Jesus está dizendo que ele ouviu muito do seu Pai, os ensinos do reino, e transmitiu para os seus discípulos. Neste momento, em Salmos 25,14 diz: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Jesus está dizendo, eu não posso contar todos os meus segredos para qualquer pessoa, mas eu só conto para aqueles que obedecem a minha palavra e é o meu amigo e tem um relacionamento comigo, uma intimidade comigo. O Senhor está te chamando. Quer ser meu amigo? Quer ter um relacionamento comigo? Pois bem, agora eu quero te contar os meus segredos. Eu quero te contar os meus planos a você. Jesus está dizendo, eu quero revelar a vontade do Pai para você. Agora, meus irmãos, nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Vamos lá. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Aqui nessa parte, Jesus está dizendo
Eu quero ter um relacionamento com você. Eu quero ter uma aliança com você. Eu escolhi vocês. Eu chamei vocês. Eu designei vocês. Então Jesus, ele faz isso. Ele te convida. Quer ser meu amigo? Quer ter uma amizade comigo? Obedece a minha palavra. Agora, eu quero te dar uma nova identidade. Eu quero te dar um novo propósito. Eu quero revelar para você o seu ministério e o seu chamado. Jesus, ele está dizendo assim para os seus discípulos: eu te ensinei os princípios do reino de Deus. Eu te capacitei. Agora eu quero que você vá. Eu quero que você faça o mesmo que eu fiz. Em Jeremias 1,5 diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei e o designei a profeta às nações. Em Efésios 1,4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, assim, Jesus, o que o Senhor está querendo dizer aqui? Se você tem uma amizade comigo, se você tem um relacionamento comigo, então abandone o pecado. Eu tenho um chamado para você. Você andando comigo é santo, irrepreensível à verdade de Deus. Eu designei você para ser profeta, para levar a pregação, para ensinar o que o Pai tem revelado a mim e o que eu estou revelando a você. Jesus está te chamando aqui. Ele está te convidando. Ele quer revelar o mistério de Deus para você. Ele quer revelar o chamado para você. Só que tem um detalhe aqui, que muitos não querem viver essa parte. Tem um relacionamento com Deus. Tem uma amizade com o Senhor. Sabe do seu chamado. Sabe do seu ministério. Mas Jesus vem aqui e fala: olha, você vai ser perseguido. Você vai ser odiado. Mas por quê? É por causa de mim? Jesus diz: não. É por causa da minha palavra. É por causa dos meus ensinos. Eles vão guardar o que você está pregando e vão te perseguir. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Então, meus irmãos, Jesus é bem claro. Eu estou te chamando, eu estou designando a profeta, mas entenda, vão te perseguir, vão odiar vocês por viver uma vida santa, por viver uma vida em santidade, por viver uma vida que abandone o pecado. Eles vão te perseguir. Mas Jesus também diz em Mateus 10, versículo 22: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está querendo dizer aqui: tem um relacionamento comigo? Você já sabe o seu propósito, o seu chamado? Você vai ter perseguição. As pessoas vão caluniar você, difamar você, mas não esqueça, você tem a paz. Eu te dou uma paz aonde o mundo não pode dar, mas eu sou o príncipe da paz e eu quero te dar a paz que você precisa. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. A pergunta é: eu não sou salvo pela graça de Deus? Sim,
Todos nós somos salvos pela graça de Deus, mas é a qualidade, é a perseverança que nos vai mantermos salvo nele. Então, meus irmãos, Jesus tem chamado cada um de vocês aqui para ser santos e irrepreensíveis, para ter o ministério. Mesmo sofrendo e padecendo perseguição, vocês vão ter bom ânimo. Vocês serão fortalecidos por Cristo Jesus. Agora, nós vamos ler novamente na palavra de Deus, no versículo 20 até o 27. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, nós observamos aqui na palavra de Deus exatamente aquilo que eu disse. Jesus disse: eles vão guardar a palavra, eles vão guardar e vão pegar isto que você disse e vão te perseguir por causa disso. E Jesus disse: sabe por que me odiaram? Porque eu falei do pecado deles. Porque eu falei do pecado que eles cometiam. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso que ele diz uma palavra de inspiração para nós e de encorajamento. Da mesma forma que aborreceu Jesus, perseguiram Jesus, talvez você esteja se perguntando: mas como que eu vou suportar tudo isso? Como que eu vou continuar essa caminhada, ser perseverante até o fim? Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo para te ajudar na sua fraqueza, para te dar força, para te fortalecer, mesmo nessa perseguição e também no relacionamento com Ele. Um dos papéis do Espírito Santo é isso: é mantermos um relacionamento com Jesus e nos dar força no dia da nossa perseguição. Então, meus irmãos, eu agradeço esta oportunidade de trazer essa pregação para vocês.